Salve Maria, começando agora com o Justino Marte, já pedindo aqui a intercessão do Beato Carlo Acutis, que é o padroeiro da internet, que esse vídeo possa se alastrar pelo Brasil, né, e esse canal cresça mais e mais com a graça de Deus. Começando agora com Justino Marte, que é um padre da igreja, um dos primeiros padres, que viveu do ano 100 ao 165 mais ou menos. No contexto histórico, só tem uma coisa que você precisa saber, tá? Justino de Roma, ou Justino Marte, ele tinha por volta de 3 anos de idade, quando morreu João Apóstolo, São João Apóstolo, lá em 103, tá? Por que isso é importante? Porque se ele tinha 3 anos de idade, quando o João morre, é impossível que ele tenha aprendido as doutrinas que ele vai ensinar aqui do próprio apóstolo. A não ser que ele fosse uma criança superdotada, mas sabemos, né, que não. Então, assim, ele só poderia ter aprendido as doutrinas por intermédio de outrem, não do apóstolo diretamente, tá? É isso que você precisa saber. Então vamos logo ao que interessa, e nós vamos mostrar como Justino cria na tradição oral, via como fonte de doutrina e também para doutrinas relativas à salvação, tá? Que é outra coisa que acontece também em debates contra a escritura, né? Você apresenta uma doutrina, o protestante diz, mas isso não é relativa à salvação, então tudo bem, né? Então vamos lá. Então, são 2 obras que nós vamos analisar aqui. A primeira é a Apologia 1, né? E depois o Diálogo com o Trifão. Começando pela Apologia, tá? Tem uma parte belíssima lá no parágrafo 67, onde ele começa a descrever uma missa, né? Ele está fazendo uma apologia, ou seja, uma defesa da fé católica contra os romanos pagãos. Tá? Ele está explicando o que é cristianismo, o que a gente faz e tal. E aí, ele descreve uma missa, né? E aí ele diz assim, no final do 67, está falando de Jesus Cristo, né? Celebramos essa reunião no dia do sol, porque foi o primeiro dia em que Deus fez o mundo, e também o dia em que Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Agora olha o que ele vai dizer. Com efeito, sabe-se que o crucificaram um dia antes do dia de Saturno, que é a sexta, né? Saturno é o Saturday, né? É o sábado, tá? E no dia seguinte ao do Saturno, que é o domingo, ele apareceu aos seus apóstolos e discípulos, atenção, e ensinou essas mesmas doutrinas que estamos expondo agora para vosso exame, tá? De quais doutrinas Justino Marte está falando? Lendo aqui no contexto, você vai ver que é a guarda do domingo, a missa, tá? A regeneração batismal e a presença real na Eucaristia. São essas 4 doutrinas que estão imediatas, você pode conferir no documento. Qual que é o problema aqui para o defensor do sola escritura? O problema é que o relato bíblico não mostra Jesus Cristo ensinando essas 4 doutrinas após ressuscitar. E Justino Marte está dizendo que depois que Cristo ressuscitou, ele foi lá e ensinou isso. Tá? Então, pouco importa aqui, por exemplo, se nós podemos depender a guarda do domingo de um outro versículo, porque Justino está posicionando o ensino após a ressurreição do Mestre. E ele está dizendo que foi ali que o Mestre ensinou a missa, ensinou o domingo, ensinou a regeneração batismal e a presença real na Eucaristia. Coisas que até o protestante discorda que estão lá, né? Então ele está falando de uma tradição oral. Como ele não conheceu o apóstolo, ele só pode ter ouvido de outra pessoa, tá? Vale ressaltar que são doutrinas relativas à salvação, tá? Em especial a regeneração batismal e assim por diante, né? Mas nem é tudo. Vou mostrar outra sobre o batismo também. Agora no parágrafo 61 da Apologia 1, tá? Ele vai dizer o seguinte: a explicação que aprendemos dos apóstolos sobre isso, que é o batismo, é a seguinte. Então vamos lá. Ele não aprendeu do apóstolo imediato, ele aprendeu do intermediário, tá? Ele fala da regeneração batismal e depois diz: esse banho, que é o batismo, chama-se iluminação, para dar a entender que são iluminados os que aprendem essas coisas. E agora eu pergunto ao protestante, ou ao espectador, onde está na Bíblia que o batismo, o banho, se chama iluminação? Isso não está na Escritura, certo? Então veja, Justino Marte está aceitando uma tradição oral, tá, relativa ao batismo em nível de doutrina. Tanto é verdade que isso está no Catecismo da Igreja Católica. Se você olhar no Catecismo, o mais novo, né, o parágrafo 1216, 1216, está escrito assim: este banho, que é o batismo, é chamado iluminação,
porque aqueles que recebem esse ensinamento ficam com o espírito iluminado. Então você vê como Justino aceitou uma tradição oral, tá? Porque na escritura não está. Beleza. Algumas pessoas poderiam dizer assim, mas isso é só um nome, é só um termo aí, que ele está apelidando o batismo. Não é bem assim. Na verdade, a iluminação é relativa à função. O termo iluminação está esclarecendo o que o batismo faz, tá? E sabendo que o batismo, para Justino, é meio de salvação por conta da regeneração batismal, você tem que a iluminação é também um ponto de campo de doutrina relativa à salvação. Não é só um apelido. Por isso que é importante. Ele está aceitando uma tradição oral, né, ausente na escritura, então uma tradição oral extrabíblica, relativa à salvação, né, aqui no caso sobre o batismo. Ainda mais, tá? Vamos mais algumas. Essa aqui eu vou mostrar no diálogo com Trifão. Essa aqui não é tanto a questão doutrinária, tá? Mas ele mostra o seguinte. Justino diz, foi então que Jesus, vindo ao Rio Jordão, desceu a água e acendeu-se um fogo no Jordão, né? Quando subiu da água, os que foram apóstolos, e assim vai. Então o que acontece? Justino Marte está dizendo que tinha um fogo no Rio Jordão, na época lá na hora do batismo de Cristo, né? E esse fogo não está descrito na Bíblia. Note, aqui pouco importa se estava ou se não estava, né? Claro, isso nem é doutrina relativa à salvação, eu entendo. Trata-se de um evento. Porém, Justino não teve dificuldade com essa informação. É isso que eu quero que você veja. A mentalidade dele não é resistente a informações orais ausentes na Escritura, que é o que acontece com o protestante. É mais um indício de que Justino Marte não cria em sola Escritura, como afirmado em muitos vídeos e blogs protestantes por aí, tá? Vamos mais ainda. No diálogo com Trifão, tem mais duas passagens que eu vou para reforçar, tá? Ele mostra que ele aceita a tradição oral novamente como um canal válido e autoritativo da revelação. No diálogo com Trifão, parágrafo 119, ele diz, nós também cremos na voz de Deus, pois ele nos fala novamente pela boca dos apóstolos de Cristo. Note bem, o Justino nunca viu nenhum apóstolo pregar, já falei várias vezes aqui, né? Então ele deveria ter dito o seguinte, que Deus nos fala pelos textos dos apóstolos de Cristo, caso ele fosse protestante. Se ele cresce em sola Escritura, ele diria, pelos textos dos apóstolos nós soubemos a doutrina. Claro, porque ele nunca conheceu nenhum apóstolo, mas mesmo assim ele vai e diz, pela boca dos apóstolos de Cristo. Olha aí a tradição oral novamente, confirmando a doutrina, tá? Tanto é verdade que na Apologia 1, parágrafo 60, ele vai dizer aqui que a tradição oral chegou às comunidades muito antes das Escrituras. E foi ela que sustentou a igreja. Vamos lá. Não somos nós que professamos opiniões iguais aos outros, e sim todos que por imitação repetem as nossas doutrinas. Entre nós, tudo isso pode-se ouvir, olha a tradição oral, e aprender até daqueles que ignoram as formas das letras, pessoas ignorantes e bárbaras de língua, mas sábias e fiéis de inteligência, e até pessoas mutiladas e privadas de visão, de onde se pode entender que isso não acontece pela sabedoria humana, mas se diz que é pela força de Deus. O que Justino está falando aqui? Que as pessoas ouviam a mensagem, né? E até pessoas que não sabiam ler, que são as ignorantes das letras, as pessoas cegas, que evidentemente não poderiam ler, aprendiam o Evangelho. E está dizendo que pela força de Deus isso acontecia. Ora, mas se a força de Deus está preservando a mensagem, é evidente que está sendo transmitido de forma correta e infalível. Está validando a tradição oral como canal autoritativo. Acho que está bem explicado, tá? Vamos agora consultar um patrólogo protestante chamado Westcott, tá? Que escreveu um livro em 1980 e olha o que ele diz sobre Justino Marte, esse é especialista protestante falando, tá? Há de fato vestígios do reconhecimento de uma doutrina apostólica em Justino, mas não se pode afirmar a partir da forma de sua linguagem que ele considerou tudo como contido num Novo Testamento escrito. Isso aqui ele está dizendo que o cânon cristão não estava pronto naquela época, então Justino nem saberia qual escritura, né? Nem saberia todo o cânon ali para dizer que somente a Bíblia, né? Já é anacronismo. Seu reconhecimento de um Novo Testamento foi prático e não formal.
Até agora, as circunstâncias da igreja não haviam levado à separação final dos escritos canônicos dos apóstolos, de outros que alegavam ser mais ou menos diretamente carimbado com sua autoridade. Então, assim, Justino Mártir nem poderia defender a sola escritura da maneira como defendem os protestantes, simplesmente porque não tinha escritura identificada, como diz o patrólogo protestante, certo? Para terminar, eu vou responder às alegações protestantes agora. Agora é a segunda parte, né? Porque, de fato, alguns protestantes afirmam taxativamente que Justino Mártir defendeu sola escritura. Então, por que eles fazem isso? Tá? Então, vamos lá. A primeira é que Justino Mártir se referia constantemente às escrituras, né? Isso em especial você vai ver no diálogo com Trifão. Tá? Então, o que acontece? Trifão era um judeu que estava debatendo com Justino Mártir se o judaísmo era verdade ou se o cristianismo era verdade. E aí, no caso, ele está usando as escrituras porque essa é a fonte em comum entre os dois. Então, se você é um judeu e eu sou um cristão, como eu vou argumentar com você? Eu tenho que usar o Antigo Testamento. Eu vou usar a tradição oral apostólica? Não é por aí, você não crê nisso como autoridade. Então eu tenho que citar da fonte que você crê para te convencer. Então isso é uma manobra de persuasão, e não só a escritura. O próprio Trifão solicita que ele faça isso. Instrui-nos sobre isso através das escrituras, para que também nós nos convençamos. É isso que Trifão fala no parágrafo 90. Ele pede isso, que cite escritura, né? E aí Justino fala: contudo, em todos os meus raciocínios, eu parto das escrituras proféticas. Por quê? Porque ele crê em sola escritura? Não. Continuando, que são santas para vós, e apoiado nelas, eu vos apresento as minhas demonstrações, esperando que alguém de vós possa encontrar-se nos números dos que foram reservados. Isso está no 32. Né? E no 120 é mais claro ainda. Do mesmo modo, como não me empenhei em fundamentar minha demonstração sobre Jesus Cristo em escrituras que não são reconhecidas por vós. Então ele só está citando a escritura porque é isso que Trifão aceita como autoridade, nada mais. Tá? Não porque ele, Justino, cresce em sola escritura. Né? O segundo ponto é que Justino Mártir teria dito que se algo não tivesse na escritura, deveria ser considerado suspeito. Então vamos ver essa citação. Se senhores não fossem pelas ditas escrituras que já citei, né, que sua forma era sem glória, que por sua morte o rico sofreria a morte, ele diz várias coisas e diz: considere o que eu disse como duvidoso e suspeito. Né? Então, novamente, a questão não é que Justino Mártir considerava tudo que tivesse fora da escritura como duvidoso e suspeito, porque nós vimos o fogo no Jordão, o batismo chamado iluminação, os ensinos de Cristo após a ressurreição que não estão na escritura, etc. Mas, na verdade, ele está usando as próprias escrituras de Trifão para provar a doutrina para ele. É a mesma coisa, tá? E por último, uma alegação de que supostamente Justino teria dito que as escrituras eram suficientes. Então são duas citações. Vamos lá. Mas você me parece não ter ouvido as escrituras que eu disse que tinha apagado. Para tal como foram citadas, são mais do que suficiente para provar os pontos em disputa, além daqueles que são mantidos por nós. Aqui ele está falando que a escritura é suficiente para provar o ponto em disputa. Ele não está falando que toda a doutrina cristã deve se basear na escritura e somente nela. E nenhum católico discorda disso. A escritura é suficiente para provar diversos pontos em disputa. Não só esse aqui que ele estava falando. Mas a questão é se somente ela pode provar todos os pontos. O que negamos, tá? E a outra citação: pois você tem suficientemente provado por meio das escrituras já citadas por você, que é declarado nas escrituras que Cristo deveria sofrer, entrar na glória, e etc, etc. Tá? Então aqui, novamente, a escritura está provando um ponto específico, onde Cristo vai ter uma paixão, tá? Isso também não fere em nada a tese católica, porque nós não negamos que a escritura sempre precisa da tradição. Ela pode provar coisas sozinha, tá? A questão é se ela pode provar sempre isso e nada mais pode fazê-lo, né? O que, novamente, negamos. Para terminar, é interessante que alguns pontos das escrituras para Justino não são claros. Então, por exemplo, com efeito, no diálogo 76, com efeito, se pelos profetas foi anunciado que Cristo deveria vir de forma passível e depois alcançar o senhorio sobre todas as coisas, atenção, sem dúvida, ninguém era capaz de entender isso, até que ele próprio persuadiu seus apóstolos
que assim estava expressamente enunciado nas Escrituras. Então ele não vê a Escritura como um livro que se interpreta sem a tradição. Ela precisa, muitas vezes, de uma autoridade externa para iluminar a interpretação, né? Sabemos que muitas correntes protestantes não negam isso, por exemplo, a luterana, mas outras correntes protestantes sim, vão dizer, já vão crer a nível de suficiência formal, né? Onde a Escritura explica a própria Escritura mesmo. E aí a tradição tem pouco papel. Mais uma vez, Apologia 1:32. Até o tempo de Jesus Cristo, que nos ensinou e interpretou as profecias que ainda não tinham sido compreendidas. Novamente, né, a obscuridade da coisa, né, ou seja, sem a correta chave de leitura, a Escritura não funciona. Então, não só ele vê a tradição oral como fonte de doutrina relativa à salvação, mas também como chave hermenêutica para explicar a Bíblia, e igualzinho à Igreja Católica. Para terminar, a suposta declaração de que não havia magistério na época, né? Eu não sei como nós podemos afirmar isso, porque é tão claro, né? Então vamos lá, vou citar o texto que está no blog Dois Dedos de Teologia, né? Ele podia ler e compreender as Escrituras pela graça de Deus, a ele concedida. Ele não era bispo, nem papa, nem presbítero romano, não tinha cargo eclesiástico, né? E aí ele lia a Bíblia e entendia. Perfeito. Então vamos lá. Na parte que ele descreve a missa, né? Justino de Roma, ele mostra que existe hierarquia na igreja. Então olha só, durante a missa, né, em quanto tempo permite-se ler as memórias dos apóstolos, que são os evangelhos ali, né, ou os escritos dos profetas, o Antigo Testamento. Quando o leitor termina, o presidente faz uma exortação, é uma homilia. Quem já foi numa missa sabe do que eu estou falando. Você tem a leitura, depois o presidente faz uma exortação e o que ele diz? Um convite para imitarmos esses belos exemplos. Então, olha aí, nós temos um sacerdote, um presidente da celebração, interpretando as Escrituras para os ouvintes, tal qual a Igreja Católica faz até hoje, tá? E aí, depois de terminado, oferece pão, vinho e água, né? O presidente oferece, o povo exclama amém. Então, aqui é a consagração da Eucaristia e assim vai por diante. No 65, né, também se relata a presença de ministros e diáconos. Então, depois que o presidente deu ação de graças e todo o povo aclamou, os que entre nós se chamam ministros ou diáconos, dão a cada um dos presentes parte do pão, do vinho e da água. Olha o ministro da Eucaristia aqui. O presidente consagra e o ministro vai entregar à Assembleia, tal qual numa missa. Então, a afirmação de que não havia magistério, ela, ao meu ver, é falsa. Nós vemos o magistério interpretando as Escrituras, nós vemos os diáconos, os ministros, uma pincelada bem rudimentar, assim, bem primitiva, mas já é possível depreender ali o esboço católico. Bom, pessoal, hoje, para finalizar as conclusões, então, demonstramos que as referências de Justino à Escritura não provam só a Escritura, mas sim tinham a intenção de convencer Trifão, certo? Porque é a autoridade que Trifão aceitaria. Mostramos que a noção de suficiência formal, né, onde a Escritura se explica, não segue em Justino. Muitas vezes a tradição é necessária. 3. Mostramos que ele propagou informações não contidas na Escritura, aceitando tradição oral como fonte de doutrinas. E 4. Demonstramos a existência do magistério particular que lia as Escrituras e as interpretava para o povo. Então, nós queremos nesse vídeo ter refutado a afirmação de que Justino Mártir cria em sola Escritura. Você, que é o espectador, está sempre com a decisão final. Não tem obrigação nenhuma de aceitar o que estamos falando aqui, mas você pondera e tira suas conclusões. Muito obrigado.